Vamos continuar? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui, projetar para a gente continuar nosso bate-papo. Vamos tentar, então, entender o que é um contrato e para que ele serve. O contrato, ele foi feito para quê? Para que duas pessoas, dois entes ou mais, pudessem entender o que uma queria e o que a outra queria, e criar um vínculo entre elas. Entendeu? Então, é para criar um vínculo. Existe um vínculo entre elas. Se eu não tiver nada, o vínculo vai ser na palavra. Em muitos lugares, a palavra vale muito mais do que qualquer coisa escrita. Tá? Em muitos lugares, onde ainda se fala em honra, a pessoa, nome, tudo, a palavra vale muito mais que qualquer outra coisa. Mas em algumas sociedades, não. Em algumas sociedades, como a nossa, por exemplo, o contrato é necessário. Para quê? Para que se comprove o vínculo entre dois polos. Entre o polo ativo e entre o polo passivo. Tá bom? Então, desde os primórdios da civilização, passamos a experimentar um progresso espiritual e material. E o contrato passou a servir enquanto instrumento, por excelência, circulação de bens, como a justa medida dos interesses contrapostos, que é o que eu acabei de falar para vocês. Aqui é a justa medida. Aqui nós vamos ter o ponto, acertar, deixar tudo acertado e ter um vínculo. O contrato cria vínculo entre contratante e contratado. Ele cria um vínculo. E esse vínculo tem direitos e tem obrigações. Tá? Mas a origem é lá atrás. Ele tem sua evolução no direito romano, para vocês verem como é uma coisa antiga, né? O primeiro a utilizar foi o jurisconsulto Gaio. E o que ele servia em Roma? Ele sistematizava as fontes da obrigação. Era ele quem dava todo o sistema do que um queria para o outro, que hoje a gente chama de direitos e obrigações. Lá tinha o contrato e o quase-contrato, que gerava um delito e um quase-delito. Tá? E qual que era o interesse? Vontade humana nesse vínculo, que sempre foi o quê? Patrimonial. No direito francês, a gente já vê uma vontade racional do homem. Com o movimento iluminista, com o antropocentrismo, o homem passa a ter fator central e o contrato passa a ser visto como algo mais racional. É daí que vem a principal cláusula de um contrato, que é o pacta sunt servanda. Não se esqueçam disso. O que é pactuado está escrito. Pacta sunt servanda. O que está pactuado deve ser cumprido. Entendeu? É daqui que vem a ideia do pacta sunt servanda. Né? Vem inspirada no direito francês. E a gente pegou isso. Né? Nós fomos pegando. Todo esse pouquinho que vem de evolução, o Brasil foi pegando no seu contrato. Qual que é a principal aplicação desse contrato? No direito civil, obrigações, coisas, família, sucessões. Quer saber que contrato usa para cada coisa? Fala aqui para vocês. Que contrato usa? Obrigações é o famoso contrato, né, de geração de obrigações para o lado. Com coisas, compra e venda. Contrato de compra e venda. Esses de obrigações da escola os contratos comuns. Coisas, compra e venda. O professor aqui quer contrato de família. Casamento. A certidão de casamento é um contrato que você faz com outra pessoa. Pode parecer que não, mas é um contrato. Tanto que esse contrato tem até regras para quebrar ele.
Não é simplesmente quero quebrar. Tem um monte de regras para você quebrar esse contrato. Então, a certidão de casamento é um contrato. E sucessões? Testamento. É o testamento quem vai me dar a ideia das sucessões, a ideia correta. Ah, e se eu não tiver? Aí nós vamos para outras coisas, lembra lá das primeiras aulas? Se não tiver, aí a gente resolve por analogia, princípio geral de direito, equidade, né? E aí vai para a lei e a lei fala o que que é. Mas são esses os principais. Obrigações é o contrato comum, coisas é o contrato de compra e venda, família é a certidão de casamento, principalmente, né, que é o contrato principal. Alguns colocam certidão de nascimento também, mas a certidão de casamento é a principal. E sucessões, o testamento. E ele é muito usado no direito empresarial. Duvida? Vocês duvidam? Volta lá na aula de pessoas, empresa e tributo. Volta lá. Eu falei na aula, associações e fundações fazem, empresas fazem, sociedades mercantis, sociedades que geram lucro fazem, e fazem porque, tá na dúvida? Vai lá e assiste a aula. Aí você vai aprender o que eu estou falando. No século XX, nós tivemos diversas atualizações e alterações no que se tange a contratos, a aplicação dos contratos. Por que nós tivemos isso? Porque, primeiro, nós tivemos a constitucionalização do contrato. O contrato que muitas vezes seguia um padrão, até sem lei, até sem regras, era o papel de pão ali que aceitava, ele passa a ser contratualizado. Principalmente hoje, quando nós somos uma sociedade de massa. E aí eu trago 3 exemplos: cartão de crédito, telefonia celular, financiamento habitacional. Tudo isso é necessário contrato. E esses contratos não tinha cartão de crédito, tinha há 30 anos, quase não se falava nisso. Telefonia celular nem se fala, tem 20 anos no Brasil, né? Financiamento habitacional, tudo isso vai contrato. Então, o contrato deixa de ser apenas um contrato simples de compra e venda para ser um contrato que regula diversas coisas na sociedade. Para ser um contrato que vai regular diversos negócios feitos entre empresas e entre particulares. Então, o contrato torna-se mais importante quando você pega o seu celular pré-pago, habilita ele, bota o chip no seu celular, habilita ele, liga lá, dá seu CPF, seu nome, seu endereço, sabe para quê? Porque você está assinando um contrato de serviço de telefone celular para você. Pode parecer que não, mas todo mundo que tem um celular pré-pago que fez a habilitação assinou um contrato com a empresa. Tá bom? Continuando. Primeiro grande princípio do contrato é a função social do contrato. O contrato não basta ter todas as cláusulas corretas e legais dentro daquilo que nós já falamos. Ele precisa ter uma função social. Professor do céu, que é isso? Vamos lá, então. 2 artigos do nosso Código Civil, para deixar bem claro para vocês isso que eu estou falando. Artigo 421 do Código Civil. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. O contrato precisa ter uma função social. E o que é essa função social? Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. A função social do contrato significa que ele precisa ser feito de acordo com a melhor alocação para a sociedade. Não existe contrato prejudicial, extremamente prejudicial para um lado. O contrato deve ser bom para os 2 lados e deve obedecer a essa função social. Ele tem que ter uma função social. Tá? Por isso que o Código Civil fala,
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social. Então, eu só vou contratar se estiver razoável o contrato, se for um contrato execuível, razoável, e tiver nos limites da função social. Se ele estiver nos limites do não prejuízo para alguém, do não prejuízo total para alguém, para melhor equidade social. Essa é a função social do contrato. Artigo 2035, parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceito de ordem pública, tais como estabelecido por esse Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Vocês querem ter uma ideia? Por que a gente tem desapropriação? Por que a gente tem desapropriação de imóvel na cidade? Por que a gente tem o Instituto do Uso Capião, que nós não vamos ver, não é nosso interesse, mas existe esse instituto. Por que a gente tem esse instituto? Porque a propriedade tem que cumprir uma função social. Você não pode admitir que alguém tenha uma propriedade simplesmente para especular, simplesmente para modificar o mercado, simplesmente para bagunçar o mercado. Ela deve cumprir com uma função social. O contrato é a mesma coisa. Você não vai fazer um contrato para bagunçar. Você não vai fazer um contrato para bagunçar a vida de ninguém. Ele tem que ter uma função social. Tá? E está falando, nenhuma convenção, nada que foi combinado, convencionado, contratado, prevalecerá se contrariar esses dois preceitos, que é a função social, tanto da propriedade como dos contratos. Continuando. Vamos ficar aqui, antes da gente ir lá para a validade dos contratos. Tá? Deixa eu até interromper e voltar. Qual que é a ideia? A ideia é não usar o contrato para prejudicar ninguém. Sabe esses contratos que a gente vê muito em filme, novela, que assina e depois a pessoa vem cobrar, fala aqui, ó, tá escrito aqui, você tem que pagar. Ah, mas você tem que pagar porque está contratado? Pois é. No direito brasileiro isso não pode. É nula qualquer cláusula que prejudique a função social do contrato. Então, se você fez um contrato de prestação de serviço e que se você não cumprisse com, tem que ser naquele horário, daquele jeito, daquela forma, e se não for desse jeito, você tem que pagar uma multa astronômica de R$1 milhão. Você não percebeu, precisava do emprego, precisava daquele serviço, vai lá, assinou tudo, a hora que você vai trabalhar, choveu, deu zebra, você não conseguiu cumprir o contrato. Por alguma razão, você não cumpriu o contrato. Por algum problema, você não cumpriu o contrato. Sabe o que acontece? Não. Vou falar para vocês. O que acontece quando você não cumpriu o contrato, quando você não conseguiu cumprir esse contrato, você não vai pagar a multa de R$1 milhão, porque muitas vezes você não tem esse R$1 milhão para pagar. O juiz vai olhar e falar, opa. O cara ia receber R$2 mil para fazer o serviço e a multa é de R$1 milhão, esse contrato não segue a função social do contrato, não. Ele tá, nossa, isso é uma aberração. Está fora. E anula essa cláusula. E ele acaba que não paga nada. Entendeu? Por quê? Porque o contrato tem que ter uma função social. Beleza? Já já a gente volta.